Lá, Michel, toda Londres conhecia a música de Arabella Frost. Ninguém nunca tinha ouvido falar da irmã que a escrevia. Na noite em que a nova peça foi tocada pela primeira vez, Susanna Frost sentou-se na última fila do salão de música. Ela estava atrás dos vasos de palmeiras, onde as cadeiras eram mais estreitas e as velas queimavam baixo. E ela observou uma sala cheia de pessoas chorar por uma melodia que ela havia escrito num quarto frio, a 3 ruas de distância. Chamavam-na de O Lamento de Arabella. Sua irmã estava na frente, em seda rosa pálido, com as mãos cruzadas de um jeito ensaiado. E quando a última nota se desfez, ela baixou os cílios como se a beleza da música a tivesse dominado também. E a sala inteira se levantou. Susana permaneceu sentada. Ela já tinha ouvido a peça muitas vezes. Ela a ouviu primeiro em sua própria cabeça, às 2 da manhã, com o gelo cobrindo o lado de dentro da vidraça. Uma mulher ao seu lado inclinou-se e perguntou de um jeito gentil e descuidado se ela era da família. Eu ajudo com as cópias, disse Susana. A mulher assentiu e se virou satisfeita. E era isso, era mais ou menos toda a vida de Susana. Se você já fez algo com suas próprias mãos e viu outra pessoa receber os aplausos por isso, fique comigo. Porque esta é uma história sobre a noite em que a própria música se recusou a mentir. A casa dos Frost, na rua Wexford, já fora respeitável, e agora era apenas cuidadosa. Cuidadosa era a palavra que a mãe delas usava. A prataria boa tinha desaparecido, uma peça de cada vez, para um homem em Cheapside que não fazia perguntas. E o salão era mantido na penumbra à tarde, para que ninguém notasse o remendo gasto no tapete perto da janela. Drusilla Frost chamava isso de economia. Susana, que cuidava das contas da casa porque ninguém mais suportava os números, não chamava de nada. Porque não adiantava dar nome a algo que você não podia mudar. Ela tinha 27 anos. Às vezes parecia que ela tinha 27 anos há muitos e muitos anos. Pela manhã, ela fazia o trabalho que as mantinha à tona. Havia um quartinho nos fundos, perto da passagem da cozinha, estreito e voltado para o norte. Era onde a família guardava as coisas que não queria e a filha que não mostrava. Uma pequena escrivaninha ficava sob a janela, com papel pautado para a música e uma vela protegida para evitar que a corrente de ar apagasse a chama. Ali, Susana compunha. Ali, ela compunha há 6 anos, desde a primeira vez que um editor olhou para uma canção em sua mão e uma canção na boca de sua irmã, e decidiu, sem que ninguém dissesse em voz alta, qual era a coisa mais fácil de vender. O raciocínio tinha sido da mãe delas, e fora apresentado de forma muito gentil da primeira vez. Você precisa entender como as coisas são, Susana, Drusilla havia dito. Uma canção precisa de um rosto para carregá-la. Arabella tem o rosto. Você tem a inteligência. Juntas, vocês formam uma única moça casável. E essa moça salvará esta família. Certamente você não negaria isso à sua irmã. Certamente você não negaria isso a todos nós. Dito daquela forma, no dia em que o vendedor de carvão lhes negou mais crédito, fora impossível negar. Então Susana escrevia, e Arabella cantava, fazia reverências e aceitava os elogios. E o dinheiro entrava, e o carvão era entregue. E a coisa se tornou um hábito, e o hábito se tornou um fato da natureza. Como a maré é um fato da natureza. E ninguém na casa se lembrava mais que aquilo um dia fora uma escolha. Era Susana quem se lembrava. Ela se lembrava todas as noites. Você está quieta hoje? Disse Arabella uma manhã, entrando no quartinho com uma carta na mão. Ela era 3 anos mais nova e uma cabeça mais alta, e ela preenchia o vão de uma porta como sua irmã jamais conseguiu. As pessoas diziam que Arabella Frost iluminava um ambiente. Era verdade. Susana tinha visto isso acontecer centenas de vezes. Tinha visto os rostos se virarem para sua irmã como plantas em direção a uma janela. E ela nem sequer ressentia mais isso, ou dizia a si mesma que não. Estou trabalhando, disse Susana. Você está sempre trabalhando. Arabella sentou-se na beirada da escrivaninha, no canto onde não havia papéis, porque lhe haviam dito muitas vezes para não amassar os papéis. Bella me diz que precisa haver algo novo para o concerto do Duque. Toda a temporada depende disso, ele diz. Todos que importam estarão lá. Ela inclinou a cabeça. Você consegue fazer algo novo? Susana olhou para a meia página à sua frente. Havia uma frase ali que ela vinha remoendo há uma semana. Uma frase descendente, 4 notas que caíam como alguém pousando um peso que não conseguia mais carregar. Ela não a tinha feito para ninguém. Tinha feito para si mesma.
Consigo, disse ela. Você é uma maravilha. Arabella beijou o topo de sua cabeça levemente, do jeito que se agradece a um criado útil, e desapareceu numa lufada de perfume de violeta. E Susana ficou sentada, com a frase descendente, e sentiu o frio particular daquele quarto pousar novamente sobre seus ombros. Havia uma palavra para o que ela era. Ela a encontrara anos atrás e nunca contara a ninguém, porque dizê-la em voz alta seria uma espécie de queixa. E ela não se queixava. A palavra era não ouvida. Sua música era ouvida em todos os salões da moda da cidade. Ela mesma era não ouvida. A irmã mais velha e sem graça que ajudava com as notas, que era confundida com uma empregada que se sentava atrás das palmeiras. Os dois fatos viviam lado a lado dentro dela e não se tocavam. Ela tinha uma amiga. Nell era a criada pessoal, de 19 anos e olhos perspicazes. Ela viera de uma casa mais grandiosa que caíra em desgraça. E descobrira a verdade sobre a música em menos de 2 semanas de sua chegada. Porque nada escapava a Nell, e porque uma vez ela levara uma cópia a limpo para o editor e vira o original na mesa de Susana, e conhecia sua caligrafia. Não está certo, disse Nell naquela noite, escovando o cabelo de Arabella no quarto de cima, enquanto Susana remendava uma bainha à última luz do dia. Vou dizer isso quantas vezes você me permitir. Não está certo, senhorita, e um dia isso virá à tona, e virá à tona pior por ter sido guardado. Isso mantém o teto sobre nossas cabeças, disse Susana. Tetos, disse Nell sombriamente, já abrigaram coisas piores que você e não mereceram. Susana sorriu com isso e não disse nada, que era o seu jeito. Havia outra coisa naquelas semanas. Lá na editora, onde o Sr. Page tinha seus aposentos acima da loja, os manuscritos originais eram guardados em uma gaveta funda, cada um com a caligrafia de Susana, e em cada um, no canto inferior, onde o fio da encadernação depois o esconderia, ela desenhava uma pequena marca. Não era nada, 3 traços curtos e um ponto. Uma coisa particular, o tipo de marca que uma criança faz. Ela fazia isso sem saber bem por quê. Talvez porque uma pessoa que nunca é nomeada encontrará alguma maneira, por menor e mais escondida que seja, de escrever que esteve aqui. As cópias a limpo que iam para o mundo sob o nome de Arabella não levavam tal marca. Apenas as verdadeiras. O Sr. Page sabia. Sr. Renier, o primeiro violinista, um homem gentil e maltrapilho de Gênova que tocava sua música há anos e havia sentar-se no fundo, ele também sabia. Eles eram 3 pessoas em uma cidade de 2 milhões e guardavam o segredo dela. E não podiam fazer nada, porque o que qualquer um deles poderia fazer? Um homem, uma criada e um pobre violinista contra toda a ordem do mundo. O mundo havia decidido. O mundo aplaudia a irmã errada e estava muito satisfeito consigo mesmo. E nunca sequer pensou em perguntar quem estava fazendo o som. Crispin, duque de Marchmont, não apreciava a música da mesma forma que os outros homens. Disseram-lhe isso muitas vezes, geralmente por pessoas que esperavam vender-lhe algo, e ele parara de corrigi-las. A verdade era mais difícil de explicar, e ele não se importava em se explicar. Ele apreciava a música da mesma forma que um homem com uma ferida gosta de pressioná-la, para descobrir se ela ainda estava lá. Ele tinha 31 anos de idade, e era, pela fria aritmética de títulos e rendas, um dos homens mais poderosos da Inglaterra, e vivia sozinho em uma grande casa em Mayfair que ele mantinha fria demais, porque o calor lhe parecia um tipo de mentira que uma casa lhe contava. Ele financiava um conservatório, pagava pelo treinamento de músicos pobres que nunca saberiam seu nome associado a isso, porque ele havia arranjado as coisas dessa maneira, porque ele aprendera o que seu nome, quando associado a algo, fazia a essa coisa. Seu nome transformava a admiração em comércio. Cada sorriso enviado em sua direção tinha um preço escrito em algum lugar por baixo. E ele aprendera a ler o preço antes de ler o sorriso. Ele aprendera da maneira mais difícil, que é a única maneira que alguém aprende. Houvera uma mulher 6 anos antes, Lavínia. Ela era muito bonita, e ria de suas piadas secas, e o ouvia com o rosto todo erguido como uma flor. E ele tinha 24 anos e estava faminto por exatamente isso. E ele estava quase a ponto de pedi-la em casamento antes de descobrir o que descobriu. Havia um amigo envolvido também, um homem em quem ele confiava desde a escola, que queria as conexões de Crispin
e a beleza de Lavínia, e conseguiu ambos. Os dois rindo juntos em uma sala de jogos sobre o duque rico e entediante. E sobre como uma mulher inteligente poderia facilmente virar sua cabeça. Como uma inclinação do queixo e o tipo certo de escuta fariam o serviço. Como o tolo mais rico da Inglaterra ainda era um tolo. Crispin estava na porta e ouviu. Essa era a questão. Ele mesmo ouvira cada palavra em suas próprias vozes. E um homem pode discutir com um boato, mas não pode discutir com algo que ouviu com seus próprios ouvidos. Depois disso, ele não confiava na superfície de nada, especialmente na beleza. A beleza era a coisa mais fácil do mundo de falsificar e a coisa mais cara de se acreditar. E ele pagara uma vez e não pretendia pagar novamente. Mas a música, essa era a parte estranha, a parte que ele não poderia ter explicado para Lavínia, ou para seu amigo, ou para ninguém. A música não podia bajular. Uma melodia não sabia quem estava ouvindo. Não inclinava o queixo nem arrumava o rosto. Quando havia algo verdadeiro nela, era simplesmente verdadeiro, da mesma forma que um número é verdadeiro. E não se importava se você era um duque, um mendigo ou ninguém. Nos anos após Lavínia, a música se tornara o único lugar onde Crispin Marchmont se permitia sentir algo, precisamente porque ela não poderia estar tentando obter algo dele. Foi por isso que, quando seu homem de negócios mencionou que a compositora mais comentada da temporada era uma bela jovem chamada Arabella Frost, o Duque sentiu um leve e amargo divertimento e tirou isso da cabeça. E foi por isso que, quando ouviu pela primeira vez uma de suas peças tocada em um salão privado, ao qual ele comparecera apenas para agradar a condessa viúva de Arden, ele se inclinou para a frente em sua cadeira e não conseguiu, durante todo o segundo movimento, respirar direito, porque a música era verdadeira. Ele conhecia a diferença. Ele passara 6 anos aprendendo a diferença entre algo que queria algo dele e algo que simplesmente era. E essa música não queria nada. Era a coisa mais solitária que ele já ouvira. Havia uma frase descendente nela, 4 notas caindo como um peso sendo pousado. E era o som de uma pessoa que havia dado tudo de si e não pedira nada em troca. E Crispin Marchmont, que não confiava em ninguém, descobriu que acreditava naquilo completamente. Então a música terminou, e a bela jovem em seda rosa se levantou, baixou os cílios e aceitou a adoração da sala. E algo dentro do duque ficou frio, quieto e vigilante, porque ele estivera observando o rosto dela durante o segundo movimento. Ele observava rostos, era a disciplina de sua vida. E durante a passagem mais solitária da música mais solitária que ele já ouvira, o rosto de Arabella Frost estava pensando na sala. Ele a vira verificar, com um rápido olhar, se um cavalheiro em particular perto da frente estava prestando atenção. Ela estava interpretando a música da mesma forma que se interpreta um papel que se aprendeu. Ela era boa nisso, mas ela não havia escrito aquela frase descendente, porque a pessoa que escreveu aquela frase descendente não estava pensando na sala. A pessoa que escreveu aquela frase descendente, Crispin teria apostado toda na sua propriedade. Não esperava que houvesse ninguém na sala. Ele não disse nada disso. Agradeceu à condessa pela noite, mas no caminho para casa, na escuridão fria de sua carruagem, o Duque de Marchmont fez algo que não fazia há 6 anos. Ele decidiu que queria saber a verdade sobre algo, e decidiu que a descobriria por si mesmo. Levou 11 dias. Ele não foi disfarçado, porque não era seu jeito. Ele achava o fingimento desagradável, e além disso, um homem não pode deixar de ser um duque. Mas ele podia se mover silenciosamente. E podia fazer as perguntas certas às pessoas certas. E um duque que genuinamente deseja saber algo tem recursos que um rival ciumento nunca terá. Ele foi primeiro ao editor. O Sr. Page era um homem cuidadoso e não revelou nada, o que disse muito a Crispin. Porque um editor sem nada a esconder é uma criatura falante. E o Sr. Page estava calado como um túmulo. Ele foi ao conservatório e perguntou, casualmente, sobre a cópia das partituras de Frost. E foi informado que as cópias a limpo já chegavam prontas, com uma caligrafia pequena e caprichada, antes que a senhorita Arabella sequer as tocasse. Ele ouviu em um segundo salão o Sr. Rennie tocar, e depois iniciou uma conversa com o velho violinista sobre nada em particular, sobre Gênova e o frio de Londres, e sobre como algumas músicas se tocam sozinhas e outras você precisa arrastar nota por nota do ar. E em certo ponto o Duque disse muito gentilmente:
Quem quer que tenha escrito a peça que você tocou esta noite sabia algo sobre estar sozinho. E os olhos do velho se encheram de lágrimas por um instante. E ele desviou o olhar. E isso disse a Crispin o resto do que ele precisava saber, sem que uma única palavra que pudesse ser repetida fosse dita. Mas boatos não eram prova, e um homem que pensa não acredita em algo porque deseja que seja verdade. Então, no 11º dia, o Duque arranjou, através da Condessa de Arden, uma visita à família Frost em casa, sob o pretexto de discutir a encomenda para seu concerto. Ele não os avisou em qual tarde, ele simplesmente apareceu. Ele foi levado a um salão escuro e cuidadoso, recebeu um chá fraco, e Drusilla Frost falou com ele por 20 minutos sobre o gênio de sua filha. E Arabella sentou-se, foi bela, e disse as coisas que uma mulher bonita diz quando decide que um duque está em jogo. E Crispin assistiu a tudo de muito longe dentro de si mesmo, e não aprendeu nada que já não soubesse. Então houve uma pequena crise do tipo que revela uma casa. Um menino veio à porta, um garoto de recados do fabricante de velas, talvez com 10 anos de idade, encharcado. Ele foi enviado para cobrar uma conta que não havia sido paga. O lacaio tentou mandá-lo embora, e o menino, assustado, com frio e sob ordens que não ousava desobedecer, começou a chorar. E a voz de Drusilla se ergueu, aguda e mortificada, do salão, sobre a desgraça daquilo. Sobre comerciantes na porta da frente. E toda a superfície brilhante da casa mostrou por um segundo a feiura por baixo. E uma mulher subiu pela passagem da cozinha. Crispin a viu pela porta entreaberta antes que alguém pensasse em fechá-la. Ela estava vestida de forma simples, em cinza, com tinta na lateral da mão. E foi direto ao menino que chorava e se agachou à altura dele, algo que ninguém naquela casa teria pensado em fazer. E ela fez 3 coisas em rápida sucessão que o Duque de Marshmont observou com toda a sua atenção. Ela limpou o rosto do menino com seu próprio lenço. Ela lhe disse em voz baixa e clara que ele não tinha feito nada de errado, que ele apenas fizera o que lhe foi mandado, e fizera bem, e que ninguém estava zangado com ele. E então ela tirou uma moeda de seu próprio bolso, seu próprio, não o da casa, o último de algum pequeno estoque particular. E a pressionou na mão do menino, e lhe disse para dizer a seu mestre que a conta seria paga na sexta-feira, e para comprar algo quente para si no caminho para casa, e para não correr porque as pedras do calçamento estavam escorregadias. Ela fez tudo isso como se ninguém estivesse olhando. Essa era a coisa que Crispin se lembraria. Ela fez isso da mesma forma que escrevia música, sem plateia, sem esperar nenhuma. Simplesmente porque era a coisa certa de fazer. E ela era o tipo de pessoa que fazia a coisa certa quando pensava que não estava sendo vista. Ele olhou para as mãos dela. Havia tinta impregnada nas dobras da mão direita que nenhuma lavagem conseguira remover completamente. Havia um calo na lateral do dedo médio, o calo particular de uma pessoa que segura uma caneta por horas, todos os dias, por anos. Quem é ela? Ele perguntou muito baixo quando o menino se foi. Ah, aquela é apenas Susana, disse Drusilla, voltando perturbada. Minha mais velha. Ela ajuda com a casa. Ela não frequenta a sociedade. Ela é de grande ajuda com as cópias. As cópias. Era isso. A caligrafia pequena e caprichada. Crispin Marchmont olhou para a mulher simples de cinza enquanto ela se virava para voltar pelo corredor, para onde quer que aguardassem. E ele pensou, com uma clareza que o surpreendeu, que finalmente encontrara o lugar de onde a música vinha. E que ela não tinha ideia de que alguém já viera procurar. E que isso, o não saber, o dar tudo de si em um quarto frio nos fundos, e nunca dar um passo à frente para ser agradecida, era a coisa mais extraordinária que ele encontrara em uma década sendo enganado por pessoas bonitas. Ele não disse nada. Aprendera há muito tempo a não agir até ter certeza. E aprendera também que o papel podia ser contestado. Se ele se levantasse agora e dissesse que a irmã mais velha escrevia a música, eles chamariam isso de fantasia de um louco. Ou pior, chamariam Susana de mentirosa e conspiradora que havia enfeitiçado um duque. E a esmagariam por isso, e o mundo acreditaria neles. Porque o mundo acredita nos belos e nos barulhentos. Não, ele precisaria que a verdade se provasse por si mesma. Ele precisaria de um momento que não pudesse ser contestado. Ele agradeceu pelo chá, confirmou que haveria uma nova peça para seu concerto, e foi para casa e sentou-se por um longo tempo,
em sua casa fria e bonita, pensando em uma moeda pressionada na mão de uma criança molhada por uma mulher que pensava que ninguém estava olhando. E ele não sentiu frio algum. O concerto do Duque foi o mais grandioso da temporada, e todos que importavam compareceram. O salão do conservatório brilhava. Havia 1000 velas sobre a nata de Londres em seda e diamantes. E na frente, no lugar de honra, sentava-se a condessa viúva de Arden, que podia fazer ou desfazer qualquer reputação na sala com o levantar de uma sobrancelha. Arabella Frost seria a joia da noite. Sua nova peça, a peça da frase descendente, aquela que Susana escrevera à luz de velas com gelo na vidraça, seria o clímax da noite. E Bellamy, o empresário, espalhara a notícia por 2 semanas. E a sala zumbia com antecipação como um fio esticado. Susana estava lá, é claro. Ela sempre estava lá. Ela se sentou bem no fundo, atrás de um pilar, em seu vestido cinza perto da porta, por onde poderia escapar sem ser vista quando tudo terminasse. Ela viera para ouvir sua própria música, tocada por uma grande orquestra em um grande salão, e para ver sua irmã fazer a reverência. E dissera a si mesma, como sempre dizia, que ouvir era o suficiente. Que fazer algo bonito e saber que era bonito era uma vida inteira e suficiente. E quase se convencera disso. A orquestra tocou. O violino do Sr. Henry conduziu o segundo movimento, o solitário. E Susana fechou os olhos na escuridão no fundo da sala e deixou que fosse, por alguns minutos, simplesmente dela. Quando terminou, o salão se levantou e rugiu. Arabella ergueu-se em branco e prata, virou seu lindo rosto para a luz e deixou o amor quebrar sobre ela como as ondas do mar. E então o Duque de Marchmont se levantou. Ele se levantou em seu lugar perto da frente, com as mãos ainda ao lado do corpo. E a sala, vendo-o de pé, começou a se aquietar como um mar se aquieta em anéis que se espalham. Porque quando o homem que pagou pelas velas se levanta para falar, as pessoas param para ouvir. Os aplausos vacilaram e morreram. Arabella, no meio da reverência, manteve o sorriso, incerta. Isso foi muito bom, disse o Duque. Sua voz não era alta, mas se fazia ouvir. Ele tinha o tipo de voz que não precisava ser alta. Raramente ouvi uma peça que admirei mais. Gostaria de ouvir outra. Uma onda de prazer percorreu a sala. Arabella inclinou a cabeça graciosamente. Algo novo, disse o Duque. Agora, esta noite. O sorriso no rosto de Arabella não se moveu, mas algo por trás dele sim. Vossa Graça me honra, disse ela. Eu preparei. Não preparado, disse o Duque. Novo. Tenho uma folha aqui. Ele a ergueu. Era uma página de manuscrito musical inacabada, pautada e em branco abaixo do 8º compasso. Uma coisa inacabada. Um fragmento. Gostaria que a compositora daquele belo movimento se sentasse ao instrumento e o terminasse. Aqui, diante de todos nós. 8 compassos dados, o resto de sua própria mão. Certamente. E aqui seus olhos frios e racionais pousaram em Arabella Frost com uma terrível gentileza. Certamente isso não é nada para a mulher que escreveu o segundo movimento. O salão adorou. O salão achou aquilo a coisa mais romântica que já vira. Um duque exigindo uma maravilha. E virou-se com um rosto encantado para Arabella Frost e esperou. E Arabella Frost ficou de pé em branco e prata sob a luz de 1000 velas e não conseguiu se mover, porque ela não conseguia fazer aquilo. Ela podia tocar o que era colocado à sua frente. Ela podia cantar, podia fazer reverências e brilhar, mas não podia tirar música do ar vazio, porque nunca havia criado uma única nota em sua vida. E os 8 compassos na página não significavam nada para ela além de tinta. E os segundos se arrastaram e o sorriso se quebrou. E a sala começou, lenta e terrivelmente, a entender que algo estava errado. Toque algo novo para mim, senhorita Frost, disse o Duque no silêncio. E sua voz não era cruel, mas era absolutamente sem misericórdia. Qualquer coisa. A sala inteira está esperando. Os lábios de Arabella se separaram. Nada saiu. E bem no fundo do salão, atrás do pilar em seu vestido cinza, Susana Frost sentiu todos os olhos que ainda não estavam sobre ela prestes a se virar. E sentiu toda a arquitetura de 6 anos cuidadosos balançar. E sentiu seu próprio coração bater como um martelo. E pensou, agora, ele fez isso de propósito. Ele sabe. Deus me ajude. Ele sabe e construiu uma porta, e ela só abre por dentro.
e ninguém pode atravessá-la, exceto eu. Ela pensou no teto, pensou em sua mãe, pensou na moeda na mão do menino molhado, e em como nunca em sua vida dera um passo à frente por si mesma, nem uma vez. Então ela se levantou. Não foi com graça. A cadeira a arrastou. As cabeças se viraram. Primeiro algumas, e depois toda a vasta e brilhante sala se virou para encarar a mulher simples, de cinza perto da porta, que a maioria deles tomara por uma criada. E o silêncio que se seguiu foi o silêncio mais profundo em que Susana já estivera. Eu vou tocar, ela disse. Sua voz era baixa e clara, e não tremeu, o que a surpreendeu mais do que a qualquer um. Você? Disse alguém com uma risada que não pegou, porque ninguém mais riu. Suba, senhorita Frost, disse o Duque de Marchmont, e ele não estava mais olhando para Arabella. Ele estava olhando ao longo do salão brilhante para a mulher de cinza. E em seu rosto frio e fechado, havia algo que ninguém em Londres vira ali em 6 anos. Algo que parecia muito com alegria. Venha e termine. Todos nós estivemos esperando. E aqui ele fez uma pausa, e a palavra caiu no silêncio como uma moeda em um poço. Há tanto, tanto tempo. E Susana Frost caminhou por todo o comprimento do salão, passando pelas sedas e pelos diamantes e pelos rostos que a encaravam. Passou por sua irmã congelada e sentou-se ao instrumento. Ela olhou para os 8 compassos dele por um momento. Eram bons. Eram um começo real, não um truque. Uma figura ascendente, esperançosa e inacabada, fazendo uma pergunta. Ele mesmo havia escrito, ela entendeu. Ele queria dar a ela algo verdadeiro para responder. Então ela respondeu. Ela não se apresentou. Nunca aprendera a se apresentar. Isso era o departamento de Arabella. Ela simplesmente pousou suas mãos ásperas de trabalho nas teclas e terminou o pensamento da mesma forma que terminava seus próprios pensamentos às 2 da manhã. E a figura ascendente e esperançosa que ele escrevera encontrou, sob suas mãos, a frase descendente, que era sua assinatura, o peso sendo pousado. Mas desta vez, o peso pousado não era solitário. Desta vez, ele se resolvia. Ela pegou a coisa solitária e descendente que ele devia ter reconhecido de seu lamento, e a respondeu finalmente depois de 6 anos com algo que subia de volta. Ela deu à solidão um caminho para casa. Levou talvez 4 minutos. Ninguém no salão se moveu durante nenhum deles. Quando ela levantou as mãos, o silêncio se manteve por 2 batimentos cardíacos. E então a condessa viúva de Arden, no lugar de honra, levantou-se. E uma velha que ouvira todos os músicos da Europa por 50 anos, juntou suas 2 mãos finas e começou a aplaudir deliberadamente. E a sala inteira rompeu como uma barragem. Aquela foi a noite em que o salão ouviu Susana Frost. Aquela foi a noite em que a palavra que pesara em seus ombros por 6 anos, não ouvida, finalmente se ergueu, só um pouco, e deixou entrar um pouco de luz. Ela não se lembrava de muito do que aconteceu depois no próprio salão. Lembrava-se do rosto branco de sua irmã. Lembrava-se de sua mãe em algum lugar fazendo um som. Lembrava-se, acima de tudo, do Duque se aproximando dela no instrumento e não fazendo nenhum discurso. Apenas estendendo uma mão enluvada para ajudá-la a se levantar, como se faria por uma grande dama, e dizendo baixo, só para ela, estive procurando por você há algumas semanas. Você é muito difícil de encontrar. Você fez com que fosse assim. Eu tive que fazer, disse ela. Havia um teto para manter. Eu sei, disse ele. Eu sei exatamente o que você abriu mão e por quê. E essa é a questão central. Os dias que se seguiram tiveram a forma de algo para o qual Susana não tinha nome, porque nunca o tivera antes. Era simplesmente atenção. O Duque de Marchmont lhe deu sua atenção, e a deu sem querer nada dela. E isso era tão estranho para uma mulher que passara a vida sendo usada, que levou muito tempo para ela confiar. E ele deixou que levasse muito tempo, o que por si só era um tipo de prova. Ele a levou ao seu conservatório. Mostrou-lhe a grande casa fria que ele mantinha fria. E ela, que passara frio a vida toda, não se encolheu. E em algum momento da segunda semana, ela descobriu que começara, sem que lhe pedissem, a consertá-la. Uma lareira acesa aqui, uma cortina aberta ali, a sala de música reorganizada para que a luz caísse sobre o instrumento como a luz deveria cair. Ela fez isso da mesma forma que fazia tudo, sem plateia.
E ele chegou em casa uma noite e encontrou sua casa fria, silenciosamente aquecida. E ficou parado na porta de sua própria sala de música. E por um momento não confiou em si mesmo para falar. Você não precisava, ele disse finalmente. Eu sei, disse ela. Eu quis. Nunca na minha vida fiz algo porque eu quis. Descobri que gosto disso. Ele contou a ela sobre Lavínia. Não contara a ninguém em 6 anos. Contou-lhe em uma tarde cinzenta no conservatório enquanto a chuva caía. Contou-lhe secamente do jeito que ela contava verdades duras. Sobre a porta, e as duas vozes e o riso. Sobre aprender que todo sorriso tinha um preço e decidir nunca mais pagar. E então eu ouvi seu segundo movimento, ele disse, e ele não queria nada de mim. Foi a primeira coisa em 6 anos que não queria nada de mim. Você entende o que é isso? Para um homem como eu? Você tinha dado tudo de si, não guardara nada e não pedira nada. E eu podia ouvir isso na música, né? Porque a música não pode mentir. E eu pensei, ali está uma pessoa que é exatamente o que ela é. E eu tinha que descobrir quem ela era. Susana olhou para suas mãos, para a tinta que não saía completamente delas. Ninguém nunca veio me procurar antes, disse ela. Eu não achava que alguém viria. Decidi não me importar. Você deveria se importar, disse ele. Você deveria se importar muito. Você foi roubada por 6 anos e chamou isso de economia. Ele disse isso sem raiva, o que era pior que raiva, e isso entrou nela como a verdade sempre faz. Você não está sozinha em se importar com isso agora. Quero que saiba disso. O que quer que venha, e algo virá, eles não a deixarão ir sem lutar. Você não está sozinha nisso. Não foi uma declaração. Nenhum dos dois deu nome àquilo que estava crescendo entre eles, o calor na casa fria. Mas ela voltou para casa naquela noite para a rua Wexford, e ficou no salão escuro e cuidadoso, e olhou para ele de forma diferente. Da mesma forma que se olha para uma gaiola de forma diferente depois de ter estado, mesmo que brevemente, fora dela. Sua família se tornara, da noite para o dia, transparentemente gentil com ela. Isso era seu próprio pequeno horror. Drusila agora lhe trazia chá e a chamava de minha menina inteligente. E falava do Duque como se a ascensão de Susana tivesse sido seu desejo mais caro de toda a vida. Arabella estava vigilante, silenciosa e assustada. E o medo nela era a primeira coisa verdadeira que Susana já vira no belo rosto de sua irmã. Nell, escovando o cabelo simples de Susana naquela noite, encontrou seus olhos no espelho. Então veio à tona, disse Nell, como eu disse que viria. Veio, e afinal não foi pior por ter sido guardado. Nell sorriu, feroz e feliz. Porque o homem certo foi aquele que revelou tudo. Vê se não vai abrir mão dele também, senhorita, do jeito que você abre mão de tudo. Fique com esse. Fique com ele para você. Mas ficar não seria tão simples, porque uma fortuna construída sobre uma voz roubada não desmorona silenciosamente. Muitas pessoas viviam da fama emprestada de Arabella Frost. Drusilla tinha todo o seu esquema. O casamento de status, a família salva, a filha escondida que poderia ser mantida escondida para sempre. E Bellamy, o empresário, tinha seu investimento, os contratos, as reservas e o dinheiro de uma temporada inteira, dependendo de Arabella Frost ser exatamente quem Londres acreditava que ela era. E a própria Arabella tinha seu terror, que é um motor mais afiado que a ganância. Eles não lutaram contra Susana alegando que ela não sabia escrever música. Esse navio já havia partido na frente de 1000 testemunhas. Eles lutaram contra ela decidindo que tipo de mulher ela era. Começou como um sussurro, e o sussurro tinha uma forma, e a forma era inteligente, porque Drusilla tivera 6 anos para aprender como Londres pensava. O sussurro era este, que a irmã Frost mais velha e sem graça, consumida pelo ciúme de sua bela irmã mais nova, fora por anos uma criatura amarga rabiscando em um quartinho. E agora, vendo a fortuna de um duque ao seu alcance, concoctaram uma mentira monstruosa de que ela, e não Arabella, havia escrito a música. E de alguma forma, por um truque, por uma performance ensaiada, por sabe-se lá que astúcia feminina, enfeitiçara o pobre e apaixonado Marshmoon a acreditar nela. Que ela era uma conspiradora, que roubara a vida de sua própria irmã por inveja e agora estava roubando um duque. Não era exatamente o que tal mulher faria. Olhe para ela. As sem-graças são sempre as perigosas. Águas paradas. Era monstruoso e era o oposto da verdade. E era,
Susana entendeu com uma náusea completamente crível. Porque dava às pessoas confortáveis de Londres algo confortável para acreditar. Que a garota bonita era a vítima e a sem graça era a vilã. E isso não exigia que mudassem nada do que pensavam antes. Bellamy deu pernas ao sussurro. Ele deixou vazar que havia um contrato redigido e assinado nomeando Arabella Frost como compositora. Um documento legal, juramentado e testemunhado. Como se um contrato fosse prova de quem ouviu a música em sua cabeça às 2 da manhã. Ele deixou vazar que haveria uma ocasião para resolver o assunto. Ele deixou vazar, em suma, que os Frost não se acovardariam, que pretendiam lutar abertamente e reivindicar o que a irmã, a revista, havia roubado. E a sociedade, que não ama nada tanto quanto um escândalo público entre irmãs, inclinou-se para assistir. A condessa viúva de Arden mandou chamar Susana e olhou para ela por um longo tempo com olhos de falcão. Eles pretendem destruí-la, criança, disse a velha. Você sabe disso. Eles não podem negar a música agora, então pretendem negar seu caráter. Eles a chamarão de mentirosa, ciumenta, em uma sala cheia de gente, e metade da sala ficará feliz em acreditar. Você está com medo? Sim, disse Susana. Bom, disse a condessa, só os tolos não estão. Agora me diga, quando a chamarem de mentirosa e conspiradora na frente de toda Londres, o que você fará? Susana ficou quieta por um momento. Eu direi a verdade, disse ela, e não chorarei e não me enfurecerei, porque se eu me enfurecer, eles dirão, lá está, vejam o que ela é. Minha vida inteira eu respondi à crueldade não dizendo nada. Descobri que não conheço outro jeito. A condessa lá estudou. Pode ser, disse ela lentamente, a única maneira que funciona. Eles estão montando uma armadilha com isca para uma mulher que grita. Entre nela como uma mulher quieta, e a isca não fará nada. Ela bateu com a bengala no chão. Eu estarei lá. Minha palavra ainda move esta cidade. Mas a palavra que importará é a sua e a do homem. Onde está o seu duque em tudo isso? Ele diz que não estou sozinha, disse Susana. Ele diz que algo virá e que enfrentaremos juntos. Então ele sabe o que está por vir, disse a condessa, e ele está deixando acontecer, o que significa que ele tem um motivo. Seus velhos olhos brilharam. Aquele ali não faz nada por acaso. Mantenha a calma, garota. Acho que o seu duque está construindo outra porta para você. A ocasião chegou na Assembleia de Bellamy 3 semanas depois. A maior reunião do final da temporada, em um grande e brilhante salão público, com toda Londres reunida para ver as irmãs Frost se encontrarem finalmente em público. Bellamy havia organizado como um concerto e uma reconciliação. Ou assim dizia o convite. Mas todos sabiam o que realmente estavam vindo buscar. Estavam vindo para ver a conspiradora sem graça desmascarada e a querida e bela restaurada. E vieram às centenas, e o salão brilhava. E não foi por acaso, era um salão muito parecido com aquele onde Susana se sentara atrás de um pilar por toda a sua vida. Ela não se sentou atrás de um pilar agora. Eles a colocaram em campo aberto deliberadamente, exposta. E ela estava em um vestido que o duque lhe enviara. Não cinza, mas um azul profundo e sereno. A primeira peça de roupa em sua vida escolhida para ser vista. E ela sentiu os olhos e os sussurros rastejarem sobre ela. E manteve o queixo erguido e as mãos quietas. Drusila atacou primeiro. E atacou em lágrimas, o que foi inteligente, porque lágrimas em uma mãe bonita comovem uma sala. Eu esperava, disse Drusila ao salão, enxugando os olhos, resolver isso em particular, entre irmãs, com amor. Mas a aflição da minha filha mais velha foi longe demais para ser escondida. O ciúme é uma doença, amigos. Eu a observei consumi-la por anos. E agora, em sua amargura, ela destruiria sua própria irmã, a garota mais doce da Inglaterra, e roubaria dela o fruto de seu gênio, e roubaria um soluço. O coração de um grande homem com uma performance de dor que tenho vergonha de chamar de minha filha. Susana. Susana, minha querida, acabe com isso. Diga a verdade e nós a perdoaremos. Nós sempre a perdoaremos. Apenas pare. Foi lindamente executado. Susana ouviu a sala se virar. Ouviu a simpatia fluir em direção à mãe chorosa e à bela e assustada irmã. Ouviu tão claramente quanto ouvia a música. E sentiu o velho frio do quartinho dos fundos pousar sobre seus ombros.
O frio de ser aquela a quem ninguém ouve. Então Bellamy produziu seu papel. Ele o ergueu da mesma forma que o Duque erguera seu manuscrito, e o leu em voz alta. O contrato, o acordo juramentado, Arabella Frost nomeada como compositora, assinado, testemunhado e legal. Isto é lei, disse Bellamy. Isto está assinado. Contra isso, a dama oferece o quê? Uma tarde inteligente em um teclado, um truque ensaiado, um documento, amigos, contra uma performance, em qual as pessoas sensatas acreditarão. E Arabella Frost deu um passo à frente, de rosto pálido, no pior momento de sua vida. E olhou para sua irmã e disse com a voz trêmula, a coisa mais cruel e verdadeira que lhe fora dada para dizer. Susana, disse ela, por favor, você sempre me odiou por ser, pelo que eu sou. Eu sei disso, sempre soube. Não faça isso por ódio. Não tire tudo de mim porque o mundo me deu um rosto bonito e lhe deu. Ela vacilou, e a hesitação tornou tudo pior. Fez parecer luto em vez de roubo. Lhe deu apenas a inteligência. Por favor. A sala prendeu a respiração. A armadilha estava armada. Eles a haviam escado para uma mulher que grita, uma mulher que se enfureceria e choraria e confirmaria cada coisa feia que eles desejavam acreditar. Susana olhou para sua irmã por um longo momento. Não havia nenhuma porta aqui que ela pudesse ver. Havia apenas todo o peso brilhante e odioso do mundo arranjado contra ela, exatamente como sempre estivera. E um contrato que era lei, e uma bela garota chorando, e 400 rostos que queriam, em seus corações confortáveis, acreditar que a sem graça era a vilã. Ela não chorou. Ela não se enfureceu. Eu não te odeio, Arabella, disse ela. Sua voz era baixa e clara, e se fez ouvir, porque ela aprendera há muito tempo como uma voz clara e quieta se faz ouvir em uma grande sala. Ela escrevera para grandes salas por toda a sua vida. Eu nunca te odiei. Eu te dei minhas canções para te manter segura, e faria de novo cada uma delas. Eu te dei minhas canções para manter esta família alimentada e para te manter adorada. Porque eu te amava, e porque eu não achava que meu próprio nome valia o trabalho de ser dito. Ela respirou fundo. A sala estava completamente imóvel. Eu te dei minhas canções, disse ela. Descobri que não posso te dar meu nome também. E foi tudo. Ela não disse mais nada. Ficou quieta em seu vestido azul, com as mãos imóveis e o queixo erguido. E deixou que o silêncio fizesse o que a fúria jamais poderia. E nesse silêncio, exatamente nele, como se estivesse esperando precisamente por isso o que de fato estava, o Duque de Marchmont agiu. Ele não levantou a voz. Ele nunca o fazia. Um documento, disse o Duque, caminhando para o espaço aberto no centro do salão. Contra uma performance. O Sr. Bellamy coloca a questão bem. Vamos respondê-la bem. Ele se virou, sem pressa, abrangendo toda a sala. E a sala lhe deu seu silêncio, porque ele havia comprado as velas de metade das salas em que essas pessoas estavam. Um contrato prova quem foi pago. Não prova quem ouviu a música. Estou interessado esta noite apenas em quem ouviu a música. Ele ergueu uma mão e o Sr. Page, o editor, veio da lateral do salão, onde estivera esperando, com uma caixa de madeira chata nos braços. Nesta caixa, disse o Duque, estão os manuscritos originais de cada peça que Londres aplaudiu nestes 6 anos. Os rascunhos, os riscados, as segundas intenções, não as cópias a limpo que foram para a gráfica, os originais, o lugar onde a música foi realmente feita. Ele levantou a tampa. Estão todos em uma única caligrafia, a mesma caligrafia pequena e caprichada em todos. Uma caligrafia com um hábito particular. Ele tirou uma única folha e a segurou contra a luz. No canto de cada original verdadeiro, onde a encadernação depois o esconderia, a compositora desenhou uma pequena marca particular. 3 traços e um ponto. Uma marca de criança. A marca de uma pessoa que nunca teve permissão para assinar seu nome e então encontrou outra maneira de escrever que esteve aqui. Ele deixou isso pairar no ar. Está em todos os originais, disse ele. Cada um por 6 anos, desenhado antes que qualquer contrato fosse assinado, com tinta que o editor pode datar, testemunhado pelo próprio editor que os recebeu. Ele olhou para Bellamy. Seu contrato, senhor, é datado da primavera do ano passado. Essas marcas remontam a 6 anos. Uma mulher não pode forjar um hábito retroativamente no tempo.
Os papéis foram feitos muito antes de haver um duque para enfeitiçar ou uma fortuna para roubar. Foram feitos por alguém sozinho em um quarto frio que não esperava que ninguém viesse procurar. Ele se virou para Arabella, e agora sua voz era muito gentil, o que era a coisa mais impiedosa nela. Desenhe a marca, senhorita Frost, disse ele, de memória. 3 traços e um ponto em seu lugar no canto, da maneira que a mão que o fez 1000 vezes faria sem pensar. Se a música é sua, sua mão já a conhece. Desenhe para nós. A sala inteira está esperando. Arabella Frost olhou para a caneta que o Sr. Page lhe estendia e não a pegou. Porque não podia, porque não se pode desenhar de memória algo que sua mão nunca fez. E o fato de ela não pegar foi mais alto que qualquer confissão. A sala entendeu. Podia-se sentir a compreensão em uma onda longa e lenta. A simpatia que fluíra para a mãe chorosa se revertendo e fluindo de volta. E a condessa viúva de Arden se levantou de sua cadeira na frente e disse, com uma voz como uma porta se fechando: eu sei a verdade sobre isso há algumas semanas, e direi claramente, para que ninguém aqui possa fingir confusão amanhã. A música é de Susanna Frost. Sempre foi de Susanna Frost. Qualquer homem ou mulher que disser o contrário depois desta noite é um mentiroso, e encontrará minha porta fechada para eles. E a porta da condessa de Arden, todos naquela sala sabiam, era a porta. Estava-se acabado. O contrato era papel, e a marca era verdade. E 1000 noites de aplausos acabavam de ser reatribuídas no espaço de 3 minutos. E Drusilla Frost ficou com suas lágrimas falsas secando no rosto. E Bellamy já estava, podia-se ver, calculando sua retirada. E Arabella ficou sozinha no centro do grande e brilhante salão, com nada em suas mãos. Mas o Duque de Marchmont não havia terminado, porque ele não fizera tudo aquilo para vencer uma discussão. Ele o fizera por uma razão, e agora ele se virou e atravessou o espaço aberto até onde Susanna estava em seu vestido azul. E ele fez a coisa que toda a longa máquina da noite fora construída para tornar possível. Ele pegou a mão dela manchada de tinta com as 2 mãos, na frente de toda Londres, e se virou para a sala. Eu deveria lhes dizer, disse ele, já que estamos dizendo a verdade esta noite, por que me dei todo esse trabalho? Não foi por justiça, embora a justiça tenha sido feita. Não sou um homem tão bom assim. Uma pausa. Eu ouvi uma peça de música há algumas semanas, e foi a coisa mais verdadeira que ouvi em 6 anos, e perdi meu coração para quem quer que a tenha feito. Eu não conhecia seu rosto, não sabia seu nome. Sabia apenas que ela havia dado tudo de si e não pedira nada, e que a música não podia mentir sobre isso. Ele olhou para a sala, e o rosto frio e fechado estava aberto agora, totalmente aberto pela primeira vez em 6 anos. Eu não perdi meu coração para a mulher que recebeu os aplausos. Eu o perdi para quem quer que tenha escrito o segundo movimento, e pretendo me casar com ela. Ele se virou de volta para Susanna e sua voz baixou, só para ela. Eu lhe dei muitas portas ultimamente, disse ele. Esta é a última, e você a atravessa por si mesma ou não. Não estou escolhendo você por pena e não estou te resgatando. Eu a observei se entregar por toda a sua vida. Estou pedindo que você guarde algo para si, pela primeira vez. Fique comigo. Uma pausa. Você aceita? E Susanna Frost, que nunca dissera não a nada em sua vida, porque ninguém nunca lhe fizera uma pergunta que valesse um sim, olhou para ele na frente de todas as pessoas que nunca a tinham visto e disse claramente, para que toda a sala ouvisse: sim. 2 temporadas depois, a nova temporada de concertos abriu no salão do Conservatório do Duque, e toda Londres veio, como sempre fazia. E o cartaz do lado de fora da porta dizia em letras que qualquer um podia ver da rua: uma nova sinfonia de Sam Frost. Era a coisa mais estranha. As pessoas que aplaudiram aquela música por anos ainda a aplaudiam. Só que agora sabiam de quem era, e o saber não a diminuía. Aprofundava-a como saber uma coisa verdadeira sempre faz. Os tímidos, os inteligentes e esquecidos nos assentos baratos do fundo vinham em maior número do que antes. E Susanna sempre sabia onde eles estavam sentados, porque ela se sentara lá, por toda a sua vida, e escrevia um pouco para eles. Ela agora compunha sob seu próprio nome. As partituras publicadas diziam S. Frost, e o impressor não guardava mais os originais em uma gaveta, porque não havia mais nada a esconder. E ela parara de desenhar a pequena marca particular no canto,
porque não precisava mais de uma maneira secreta de escrever que esteve aqui. Ela escrevia seu nome no topo de cada página, por extenso, onde qualquer um pudesse ver. A grande casa fria em Mayfair não era mais fria. Crispin parara de mantê-la fria. Ele disse que não precisava mais que a casa lhe dissesse uma verdade dura, já que se casara com uma. Ele se sentou na primeira noite da nova temporada na primeira fila de seu próprio salão. O seu massal para ter o salão, que era o assento que ele guardava para cada estreia dela. E esperou pela primeira vez em sua vida para ser comovido. O homem mais poderoso da Inglaterra, contente em ser aquele que esperava. A fama emprestada de Arabella desmoronara, como tais coisas acontecem no momento em que lhe pedem para produzir algo que seja verdadeiramente seu. O que aconteceu na vez seguinte em que alguém pediu. As reservas desapareceram. Bellamy moveu seu dinheiro para um tenor e não retornou suas cartas. No outono, ela não era ninguém novamente, apenas uma garota bonita sem fortuna e com um nome arruinado. E ela finalmente foi à porta de Susana, magra e assustada, com um medo no rosto que era a única coisa verdadeira que Susana já vira ali. E ela não pediu dinheiro. Perguntou com uma voz baixa se havia algo que ela pudesse fazer, algo honesto. Ela estava tão cansada, disse ela, de ser uma mentira. Susana poderia ter fechado a porta. O mundo teria chamado isso de justiça. Em vez disso, ela olhou para sua irmã por um longo momento e pensou em uma moeda pressionada na mão de uma criança molhada. E disse, você tem uma voz verdadeira, Arabella. Sempre foi sua voz que era verdadeira, mesmo quando as canções não eram suas. Você cantará minhas canções, devidamente anunciada como cantora, creditada como cantora, paga como cantora e nunca mais como algo que você não é? Assim, Arabella Frost tornou-se, com o tempo, a melhor intérprete da música de sua irmã na Inglaterra. E ela era boa nisso, genuinamente boa. Porque cantar a verdade de outra mulher e dizer isso claramente acabou combinando com ela muito mais do que fingir que a verdade era sua. Ela ficava na frente do salão em seda pálida e baixava os cílios quando a beleza da música a dominava. E agora, finalmente, o gesto era honesto, porque a música realmente a dominava, e ela realmente não a havia escrito. E todos sabiam, e ninguém se importava. E essa era toda a diferença do mundo. A ambição de sua mãe azedara em algo mais quieto e triste, um arrependimento para o qual ela não tinha palavras. E ela se sentava na sala de estar de Susana nos dias em que era convidada. E observava sua filha mais velha, aquela que ela escondera, mover-se por uma vida calorosa e brilhante que ela nunca quisera para ela. E ela não falava do quartinho dos fundos, e nem Susana. Porque algumas contas são mais bem acertadas simplesmente nunca mais as abrindo. Na primeira noite da nova temporada, o salão silenciou. Lá no fundo, onde as velas eram mais baixas e as cadeiras mais estreitas, sentavam-se algumas garotas tímidas e inteligentes em vestidos simples, que não tinham ideia de que alguém jamais viria procurá-las. E Susana, tomando seu lugar, sabia exatamente onde elas estavam. A voz de um homem anunciou a compositora. Ele disse seu nome por extenso, seu próprio nome, seu nome inteiro, falado em voz alta, finalmente em uma sala grande e brilhante. E a palavra que pesara em seus ombros por 6 anos, a palavra não ouvida, simplesmente se fora. E em seu lugar estava a outra palavra, aquela que sempre esperara para se tornar. Ela ergueu a batuta. O Duque de Marchmont, na primeira fila, inclinou-se para a frente na escuridão e esperou para ser comovido. O mundo aplaudira a irmã errada por anos. Simplesmente nunca pensara em perguntar quem estava fazendo o som. Se você já criou algo lindo em um quarto frio e viu outra pessoa receber os aplausos, se você está sentado no fundo da sua própria vida agora, certo de que ninguém jamais virá procurar, então faça esta pequena coisa por mim. Curta esta história e deixe um comentário com o nome da coisa que você fez e pela qual nunca recebeu crédito. E inscreva-se para que da próxima vez que contarmos uma história sobre alguém esquecido que finalmente é visto, você esteja aqui para ouvi-la. Porque mais cedo ou mais tarde, alguém está sempre prestando atenção. Eles só precisam se lembrar de perguntar quem está fazendo o som.